E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu estou aqui com a nossa sexta aula do Descomplica TCC para falar de um dos pontos mais relevantes da construção do seu trabalho científico, do seu trabalho de conclusão de curso, seja da graduação, da pós, também se aplica para você que está construindo o artigo científico, que diz respeito à revisão da literatura, beleza? Então esse é uma das sessões, um dos pontos do seu trabalho mais relevantes e que, se for mal conduzido, né, consequentemente aí vai fazer com que você tenha uma baixa qualidade, né, do seu trabalho e consequentemente isso traga para você algum tipo de prejuízo, seja na sua avaliação na banca da conclusão do curso, seja na submissão de um artigo. Então esse ponto aqui é bastante relevante, beleza? Bom, em relação à revisão da literatura, para que serve essa seção do seu trabalho de conclusão de curso? Ela serve para apresentar o estágio atual da pesquisa em relação àquele tema que você se dispôs, né, a fazer a pesquisa. Então, você, na sua revisão de literatura, você vai apresentar qual a situação atual do que está sendo pesquisado, quais os achados a pesquisa já identificou, enfim, qual é o patamar de desenvolvimento daquele tema, né, que você está investigando, que você está pesquisando. Tudo isso vai ser discutido, apresentado na revisão de literatura. Legal? Bom, aqui um ponto importante também diz respeito à diferença entre a revisão da literatura e o referencial teórico. Então, é muito comum, às vezes, a gente verificar, principalmente em trabalhos, né, por exemplo, numa dissertação, numa tese, às vezes em artigo, os autores já, né, têm um grau de maturidade um pouco maior e já conseguem fazer esse discernimento bastante adequado. Às vezes no TCC, né, a maturidade do aluno, e aqui eu digo a maturidade acadêmica, né, não tem nada a ver com questões pessoais, mas o grau de maturidade acadêmica do aluno de graduação é um pouco mais baixo em relação a esse ponto e às vezes cria uma confusão, tá? Então é importante que você saiba o que é uma revisão de literatura e o que é um referencial teórico, porque são coisas diferentes. Se você vai apresentar uma teoria de base que vai fundamentar a sua pesquisa, vai fundamentar o seu estudo, então você vai ter uma seção, um capítulo de referencial teórico. Então você vai ter efetivamente uma teoria sendo discutida ali, tá certo? E se você tem essa teoria na sua pesquisa, você necessariamente precisa abordar ela no seu referencial teórico, tá certo? Então se você tem uma teoria que embasa a sua pesquisa, você precisa fazer a exposição dela, a apresentação nesse tópico de referencial teórico, tá certo? Já a revisão da literatura, ela é a apresentação, né, principalmente dos estudos anteriores, dos achados que a literatura já teve a respeito daquele tema. Então, a revisão de literatura, ela está mais atrelada a essa apresentação do que já foi pesquisado a respeito do tema, e não necessariamente atrelado a alguma teoria, como é o caso dessa seção de referencial teórico. Então é importante essa distinção, embora seja uma questão simples, para você não, por exemplo, denominar de referencial teórico, se você está efetivamente fazendo uma revisão de literatura. Então, se o teu avaliador ele tem bem claro o discernimento, né, e a diferença entre esses dois pontos, isso pode de alguma maneira aí te prejudicar. Legal? E nesse sentido, a tua revisão de literatura ela está bastante associada com a qualidade do tema proposto para sua pesquisa, né? Como assim, professor? Como uma coisa está relacionada com a outra? Bastante simples. Se o seu tema de pesquisa ele é genérico, essa escolha consequentemente vai conduzir a uma revisão de literatura genérica. Então, por exemplo, se o seu tema de pesquisa é a importância da contabilidade gerencial para a pequena empresa, um tema absolutamente genérico. Quando você for construir a tua revisão de literatura, consequentemente ela vai ser genérica também. Então você provavelmente vai ter um tópico lá de a importância da contabilidade, contabilidade gerencial, enfim, conceito de contabilidade. Então vejam, são tópicos ali para o referencial da revisão da literatura absolutamente genéricos, tá certo? Então você não pode ter, e eu puxei essa discussão para salientar isso, você não pode ter na sua revisão de literatura temas genéricos. Você, por exemplo, não pode ter na sua revisão de literatura um tema, né, uma subseção denominada contabilidade gerencial, né, ou, enfim, história da contabilidade.
Como que você vai fazer uma revisão de literatura a respeito disso? Isso é um universo, isso enfim, é um trabalho de Hércules para fazer uma revisão de literatura disso. Então você não pode ter subseções dentro da tua revisão de literatura genéricas desse jeito, tem que ser bem específico. Então por isso que quando você constrói, desenvolve o tema da tua pesquisa, a gente já tem vídeo a respeito disso no canal, você tem que isso vai efetivamente influenciar na tua revisão de literatura. Por isso que a tua delimitação do tema tem que ser objetiva de tal modo que isso conduza também a uma objetividade na revisão de literatura, tá certo? Então, por exemplo, se você vai discutir lá um tema sobre teoria das carteiras, né? Você está discutindo alguma ação, alguma pesquisa sobre mercado financeiro. Então, necessariamente você vai ter lá, né, um tópico específico, delimitado, teoria das carteiras, ou algum ponto específico, ainda mais específico, dentro da teoria das carteiras, tá certo? Você nunca vai construir subseções ali dentro do seu referencial teórico, da sua revisão de literatura, absolutamente genéricos. Eles têm que ser alinhados com aquilo que você precisa efetivamente discutir para responder o seu problema, para atingir o seu objetivo, tá certo? Então esse ponto aqui é fundamental, é importantíssimo para que você consiga fazer a boa delimitação e a boa construção da sua revisão de literatura. E também um ponto bastante importante, que gera bastante dúvida dos alunos, é qual é o tamanho da revisão de literatura que eu tenho que fazer. Então, eu preciso fazer quantas páginas? Então, assim, primeiro ponto, isso não é exato, tá? Não tem um número exato e preciso para a revisão de literatura. É claro que num artigo científico o teu espaço é menor, as revistas hoje te dão 15, 12, 10 páginas, as que são mais generosas te dão 17 a 20 páginas para o artigo inteiro. Então, ali no artigo você tem que ser mais comedido com o tamanho da sua revisão de literatura. No trabalho de conclusão de curso você não tem essa preocupação, mas não significa que a sua revisão de literatura precise ter 200 páginas. Não precisa ter 200 páginas. Tampouco ela vai ter 2. Então, vai depender do caso específico da sua pesquisa, tá? Você consegue fazer boas revisões de literatura com 15 páginas, com 20 páginas. Então, né, o que você tem que evitar? Você não precisa fazer a reconstrução da história da humanidade na sua revisão de literatura, que tenha 200 páginas, e também não pode ter 2, tá certo? Então, esse é um ponto bastante importante. Outra coisa também relacionada ao tamanho da revisão de literatura diz respeito à questão de cada subseção dentro do seu capítulo 2, que vai ser o capítulo de revisão de literatura. Você vai eventualmente ter algumas subseções ali, normalmente 3, 4, dependendo do caso. O que você não pode é ter uma subseção dessa que tenha, por exemplo, 2 parágrafos, 3 parágrafos. Não faz sentido algum você abrir uma subseção, né, dentro da sua revisão de literatura para ter 2 parágrafos. Então isso também não faz sentido. Então você tem que escolher bem os pontos da sua revisão de literatura de modo que isso não aconteça, que você tenha uma construção ali de 4 páginas por subseção, por exemplo, 5, dependendo da quantidade que você decidiu, para que você consiga minimamente abordar, né, com qualidade as discussões dentro daquele tópico, dentro daquela subseção, que vão, né, no todo, formar a sua revisão de literatura. Legal? Agora, o que sem dúvida é o ponto mais importante da sua revisão de literatura é esse que eu vou falar agora. Você precisa fazer os autores da sua revisão de literatura conversarem. Então, isso é o ponto mais fundamental do seu trabalho ali de fazer a construção da revisão de literatura. Você não pode simplesmente, sobre a subseção, sobre o tópico que você está discutindo, simplesmente ir largando as citações lá, né, de maneira aleatória, tá certo? Então você precisa fazer o link, fazer esses autores conversarem. Então você vai colocar lá, conforme fulano, a contabilidade gerencial é isso. Nesse sentido, o fulano complementa assim, assim, assado. Então, isso se aplica ou está relacionado com tal ponto da pesquisa. Por sua vez, o fulaninho, tal, tem esse entendimento. E assim você vai costurando, vai fazendo os autores conversarem. Então, você não deve jamais simplesmente jogar a citação lá e achar que está tudo resolvido. Não está nada resolvido. Tá? Você tem que fazer a articulação dessas diversas citações que você vai colocar ali, exatamente com a sua redação e tudo isso atrelado, alinhado com
o ponto que você está discutindo, legal? Outro ponto também importante que poucos alunos se atentam, você não pode terminar uma sessão ou uma ideia, por exemplo, com citação, tá? É muito comum que o aluno termine, está lá fazendo uma subseção dentro da revisão de literatura e termina ela com uma citação e já parte para outra. É como se pegasse, claro, né, entre aspas, aqui você desse uma facãozada no tema, né, no que você está escrevendo e do nada começa uma outra ideia, uma outra discussão, um outro tópico. Isso é impensável, gente. Vocês têm que fazer a conclusão da sessão, né, de tal maneira que você já faça o link, né, que conduza o leitor bem suavemente para o próximo tópico que vai ser discutido. Tá? Então você tem que ir amarrando as ideias de tal maneira que quando você fecha uma sessão, o leitor já vá sendo conduzido de maneira graciosa para a próxima discussão que vai começar. Isso não vale necessariamente só para troca de sessão. Quando você troca de ideia também, dentro da mesma subseção, você também tem que fazer esse link. Você não pode dar uma facãozada no tema e começar a falar uma outra coisa, nada a ver com aquilo que você estava discutindo até então, sem ter esse link, sem fazer essa condução do leitor, né, de maneira bastante harmônica, tá certo? Senão, né, o teu trabalho vai ficar completamente desfocado, beleza? Outra dúvida também dos alunos diz respeito ao que utilizar, ao que citar, que tipo de material que eu posso empregar para fazer a construção da minha revisão de literatura. Qualquer coisa escrita é apta para que eu possa citar? É óbvio que não, tá certo? Você tem N materiais na internet de péssima qualidade, muito ruins. Inclusive livros também, porque, né, hoje em dia, né, qualquer um publica um livro. Né? Você tem sites aí de revistas péssimas que inclusive tem qualis. Então você tem que filtrar o que você vai citar, tá certo? Não é qualquer coisa que você vai sair citando e referenciando no seu trabalho. Tem que ser, né, materiais, produtos de qualidade, tá certo? Então o que você vai dar sempre preferência na construção do seu trabalho científico? Artigos científicos nacionais e internacionais de boas revistas, tá? Na nossa área de finanças, contabilidade, tem N revistas muito boas, tá? Mas também tem muita coisa ruim, tem que filtrar isso, tá certo? Você vai também poder citar dissertações e teses, também você pode citar, embora não seja um trabalho final, né? O ideal é que seja publicado né, por meio de um artigo, é o ideal, mas, né, também é possível citar dissertações e teses, não tem problema nenhum, mas sempre dando preferência para artigos nacionais e internacionais de boas revistas, tá? Não de qualquer revista. Não significa porque tem qualis é bom, não, pelo contrário, tem muita coisa ruim por aí. E aqueles sites de contabilidade, essas coisas, né, sei lá, zezinhocontabilidade.com, não sei o que, contabilidadefulaninho.com, ele tem um artigo lá, alguma coisa publicada, isso não significa que esse material é científico, tá certo? Você vai procurar, né, a fonte original, trabalhos científicos que discutam aquilo, ou se for, por exemplo, uma discussão de um pronunciamento do CPC, buscar o pronunciamento do CPC, ou algum autor, né, relevante que tenha tratado aquilo, sempre fugindo desse tipo de citação, até porque isso não é nem científico, tá certo? E o que você não vai usar, além desses sites que eu falei para vocês aí, você não vai citar também TCC, tá? Né? Evite ao máximo fazer citação de outros trabalhos de conclusão de curso, né? Enfim, evite ao máximo. Sempre procure focar em artigos, tá? Teses, dissertações, livros, bons livros também. Apesar de que eu, pessoalmente, sempre sugiro aos alunos que foquem nos artigos e deixem uma quantidade menor para livros, né? Não necessariamente precisa citar livros, mas algumas instituições exigem, alguns professores fazem questão. Nesse caso, procure os autores, né, de renome, os autores clássicos a respeito do tema, tá? Mas sempre focando principalmente em artigos nacionais e internacionais de boas revistas. Legal? Um ponto importante também em relação à revisão da sua literatura, você vai ter que referenciar tudo isso, não vai? Então, à medida que você for citando, você já tem que ir anotando todo mundo que você citou.
né? Claro que depois você vai fazer uma conferência geral na versão final do trabalho, mas se você não tem esse cuidado, você, enfim, vai se perder no meio do caminho. Então, fez uma citação, já copia e anota para você não esquecer de referenciar depois. Eu vou ensinar um macete para vocês no Google Acadêmico que facilita bastante esse trabalho aí de deixar já bem formatadinho a questão da referência. E a gente vai ver logo mais, daqui a pouquinho ali quando eu projetar a tela do computador. Mas é importante você já ir anotando, tá certo? Tem vários gerenciadores de referência, mas enfim, eu não vou discutir isso aqui. Se você tiver interesse, você pode pesquisar. Tem muitas opções na internet aí, mas pelo menos ir fazendo as anotações é fundamental. Outro ponto também que os alunos perguntam muito, professor, eu tenho que fazer a citação direta ou indireta? Eu sempre recomendo fazer a citação indireta, tá certo? Então você, né, de novo, né, tem instituições, tem professores que fazem questão que você reproduza ipsis literis a ideia do autor, beleza, tudo bem. Eu sempre recomendo que os alunos prefiram a citação indireta. Certo? Até porque ela fica mais fluida no texto, fica melhor, fica mais bonito, mais agradável para a leitura do que você ter uma citação ali com recuo enorme e tal no corpo do trabalho, não fica bom. A menos que, de novo, né, teu orientador ou a instituição que você está vinculado exija algo nesse sentido. Legal? E coisas que você vai evitar a todo custo, né? Enfim, até a morte. Citação via APUD, ou seja, você está fazendo a citação da citação. Por quê? Porque você nem tem certeza de que quem você está citando citou de maneira correta. Então, isso acaba virando aquele, né, telefone sem fio de disse-me disse, e bem no fim você não tem certeza nenhuma de que está citando o autor correto. Então, sempre procure a fonte, nunca faça uso de APUD, enfim, de maneira nenhuma, tá? E também evite citações muito longas, né? Citação direta longa. Então, enfim, a menos que seja absurdamente necessário, né, você usar a citação direta longa, senão faça a citação indireta, né, que fica bem mais fluido no corpo do texto. Bom, e por fim, para a gente fechar, qual é a proporção entre artigo científico, livros, artigos internacionais que precisa ter nas referências, né, nas citações da sua revisão de literatura? Existe alguma recomendação? Então, claro, isso aqui que eu vou falar se aplica mais para quando você estiver trabalhando num artigo científico. Para o TCC é um pouco relaxado essa questão aqui, né? Você não é tão rígido quanto o que eu vou falar agora. Mas sempre você deve buscar, né, a perfeição. Então, né, se você puder aplicar essas dicas aqui de proporção nas referências do seu trabalho de conclusão de curso, tão melhor, né, ele vai ser avaliado e, consequentemente, mais fácil para você converter ele num artigo depois e tentar uma publicação. As melhores revistas, elas exigem algo mais ou menos nesse sentido, olha, que além de todos os clássicos que você é obrigado a citar pelo seu tema, então os livros e os artigos clássicos, né, que são os seminais, você tenha, daí de novo, de boas revistas científicas, pelo menos 50% de artigos, né, de boas revistas das suas referências, que você tenha algo em torno de 25% do total das suas referências compostas por artigos internacionais, de novo, de boas revistas, tá certo? Que a maior parte das suas referências não seja tão velha, ou seja, que a citação, que a publicação dessa referência não seja superior a 5 anos, por exemplo, tá? Então, essas são as principais boas práticas, né, que a maioria das revistas, alguns, né, revisores, os próprios editores sugerem, né, que a gente analise quando vai fazer a correção de artigos, e que é importante que vocês também pratiquem na construção do trabalho de vocês. Então, a maior parte, 50% ou mais das referências de artigos, tá? Um bom quantitativo ali, pelo menos 25%, de artigos internacionais, tá? E claro, além dos seminais, além, né, dos artigos e dos livros relevantes do seu tema, e também que as referências não sejam muito velhas, a maior parte pelo menos, né? Que boa parte das suas referências tenha no máximo aí 5 anos de publicação, porque vai representar mais fielmente o que está sendo pesquisado nesse momento mais atual, né? No momento mais próximo de quando você está construindo o seu trabalho, a sua revisão de literatura.
Com essas dicas todas aí, a sua revisão tem tudo para decolar, tem tudo para ficar muito bem feita, ficar um ótimo trabalho e você ter bastante tranquilidade aí para ir para uma banca, para apresentar um artigo que com certeza você vai estar bem amparado aí no que se refere à sua revisão de literatura. Legal, moçada? Bom, então antes da gente fechar, esse vídeo um pouco mais longo aí, que o tema é bastante amplo, né? Então, antes da gente fechar, eu vou só projetar a tela do computador para a gente ver alguns macetes ali, algumas dicas que vocês podem usar de sites para verificar, enfim, alguns macetes aí na preparação da construção dessa revisão de literatura. Vamos dar uma olhadinha lá. Tudo bem, moçada. Então, aqui alguns macetes aí para a gente, né, conseguir ter uma melhor construção da revisão da literatura. Então, o primeiro site que eu recomendo para vocês é o Google Acadêmico, tá? Então, sempre que você for pesquisar alguma coisa, você pesquisa no Google Acadêmico. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero pesquisar algum artigo, algum estudo sobre estrutura de capital, beleza? Então, vejam, eu vou procurar inicialmente no Google Acadêmico, não vou no Google Geral, porque aqui ele vai trazer mais refinado. Então, ó, eu quero pesquisas a partir de 2016. Clico aqui, desde 2016, né? E ele vai pesquisar, ele vai filtrar para você os estudos com natureza mais acadêmica sobre estrutura de capital. Certo? Então, vamos ver aqui se a gente acha. Efeito setorial da intermediação financeira na dinâmica da estrutura de capital. Então, vamos ver do que é esse link aqui. A gente está indo para o portal da USP. Isso aqui de qual revista que é? Vamos abrir o PDF, a gente já vai saber. Vejamos aqui. A gente está na revista de Economia Aplicada, né, do ano de 2019 da USP. Então, aqui a gente tem os autores, né, o artigo inteiro disponível para a gente fazer a leitura. Então, é sempre melhor que você faça essa pesquisa direto no Google Acadêmico, tá? Se você joga no Google Geral, estrutura de capital, enfim, ele vai vir tudo sobre estrutura de capital. Então, ó, vai vir aqui, ó, site relacionado a research de investimentos, enfim, isso aqui relacionado à contabilidade. Enfim, você vai ter uma série de informações que elas não têm necessariamente essa natureza acadêmica, tá? Então, é sempre melhor que você primeiro pesquise no Google Acadêmico e depois você, enfim, né, a partir dali você vai filtrando. Então, vamos de novo no Google Acadêmico, eu vou mostrar um macete para vocês aqui. Vamos pegar de novo aqui estrutura de capital. Pegar até aquele artigo mesmo que a gente tinha selecionado lá onde ele está. A partir de 2016, né, que eu tinha solicitado. Beleza. Vamos imaginar o seguinte, olha. Eu peguei esse artigo aqui, fiz a leitura dele e tal, e enfim, achei ele importante e vou citar ele no meu artigo, né, no meu trabalho de conclusão de curso. Se você vier aqui, ó, nessas aspas, ele já vai te dar a referência prontinha. Então, no caso do trabalho de conclusão de curso de vocês, normalmente vai ser esse formato aqui, ó, o formato da NBR. Então, você vem aqui, copia e cola e põe direto nas referências do seu trabalho de conclusão de curso. Se você, por exemplo, está fazendo um artigo e o formato das referências é em APA, você vem aqui, copia e cola, ele já vem formatadinho, bonitinho, para você colocar lá sem preocupação, tá certo? Então, esse aqui é um macete que vai te ajudar bastante aí para você otimizar a questão do referenciamento das pesquisas que você está citando, beleza? Ok, então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Preferencialmente, procurem sempre no Google Acadêmico e não no Google Geral, tá? Um outro ponto também que vocês têm que explorar são as revistas, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a revista Enfoque da UEM, que é uma revista muito boa. Então, vocês sempre têm que, na medida do possível, dar uma olhada nessas revistas, porque elas são, né, gratuitas, no caso do Brasil aqui, e verificar os artigos que estão lá publicados. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem N artigos aqui sobre diferentes temas que estão disponíveis para leitura dessa edição aqui, que é a edição número 3, 2019. Você pode consultar as anteriores ainda, ó, edições anteriores. Você pode clicar aqui, ele vai te levar para o campo específico do site, que tem as edições mais antigas da revista, que você também pode navegar. Você pode vir aqui no buscar, procurar por palavra-chave,
Enfim, você tem N possibilidades em relação a essas revistas científicas, de tal maneira que você, enfim, tem acesso aí a um volume muito grande de artigos, tá? Então, aqui eu especificamente já fui para uma revista que eu sei que é boa, mas você pode procurar na base de dados da CAPES, por exemplo, tem aqui, ó, CAPES, consegue é, fazer um filtro de todas as revistas da nossa área. Então, eu quero pegar só revistas de um determinado qualis. Então, você vai vir aqui sempre, ó, né, no Ciências Contábeis, que é a nossa área. Então, você vai pegar todas as revistas B1, por exemplo, que estão na CAPES e são de contabilidade. Ele vai te listar todas aqui, ó. Então, todas as revistas B1 que estão ali naquela área, administração, contabilidade, turismo e tal, vão estar referenciadas aqui. Você pode escolher qualquer uma que você achar mais interessante e fazer a leitura, tá certo? Então, esse é um ponto também relevante para você utilizar aí como ferramenta para construir a sua revisão de literatura. Um outro site também que é bem legal é esse Spell aqui, que é como se fosse uma base de dados também que você pode pesquisar por palavra-chave, estrutura de capital, e ele vai também como se fosse uma espécie de Google acadêmico, digamos assim, tá? Então ele também vai reportar para você N trabalhos, N artigos que estão vinculados a essa base aqui sobre o tema que você está pesquisando, tá certo? Também tem como fazer alguns filtros, ele dá algumas informações aqui do lado, você pode filtrar, enfim, tem bastante coisa legal que você pode fazer aqui para procurar trabalhos de natureza científica, beleza? Você também pode entrar no portal da CAPES, então vou colocar aqui CAPES Artigos. Você também vai ter acesso a N materiais, né, de natureza científica, podendo fazer filtros e tal, já tá até aqui na pesquisa, estrutura de capital, vou pesquisar. Vamos ver o que, que ele vai reportar. Reportou muitíssimos trabalhos. Então você pode filtrar, por exemplo, eu quero de 2018 a 2020, por exemplo. Já vai diminuir um pouco. Se você quiser só artigos, você clica aqui em artigos, ele também já vai refinar. Você pode pesquisar só artigos, por exemplo, brasileiros, enfim, aqui você vai fazendo o refino que você deseja. Então aqui, ó, determinantes da estrutura de capital de empresas brasileiras de capital aberto, lá da revista Ambiente Contábil, enfim, aqui você tem N possibilidades também de encontrar documentos científicos que você pode usar aí com segurança no seu referencial, na sua revisão de literatura, beleza? Bom, então, em relação a essas ferramentas aí que podem ajudar vocês na construção do trabalho científico, o que eu queria destacar são esses pontos que eu acho que contribuem bastante aí para você saber buscar, né, bons materiais, não buscar qualquer coisa, porque você não pode ficar citando aí no seu trabalho de conclusão de curso, seja da graduação, da pós ou do artigo que você está construindo, qualquer tipo de material de maneira indiscriminada. Legal, moçada? Bom, então por esse Descomplica TCC é isso. Caso tenha aí ficado alguma dúvida sobre a construção da revisão de literatura, deixem nos comentários. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem com quem está fazendo o TCC. E, enfim, é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu aí, moçada. Até mais.